Fala turma, vamos fazer mais um diário de trading. Hoje vai ser do dia 24/10, tá bom? Vamos lá, o diazinho bastante aí complexo, né? Não foi dos dias melhores. Então vamos entender aí passo a passo como que poderia ter sido a nossa preparação e o nosso entendimento para atuar nesse dia, beleza? Então começamos aqui com o nosso tempo gráfico de uma semana, que é para a gente justamente aí relembrar como que está a nossa tendência primária. Só que no meu gráfico aí está cheio de regiões, né? Então tá difícil de você visualizar a estrutura. Então vou esconder aqui os estudos só para você ter essa percepção, tá? Só para você relembrar aí. Então, olhando pela ótica do nosso semanal, claramente você consegue ver que a gente está em uma estrutura de alta, né? Então a gente está fazendo onda de impulsão, onda de correção, onda de impulsão, onda de correção. Então a gente, até o momento, na nossa primária, a gente não violou nenhum dos fundos, então nós seguimos com a intenção de alta, ok? Até o momento a gente não invalidou essa percepção. Então, vou retornar aqui os estudos, tá? Então, continuamos dentro dessa perspectiva na nossa primária. Agora a gente vai analisar a nossa secundária, tá? Então, aquele movimento de primária que vocês olharam ali foi esse movimento aqui, ó, essa onda de impulsão, beleza? A nossa secundária, ela é justamente essa estrutura do diário que está corrigindo, tá bom? Então, enquanto a nossa tendência primária, que é o tempo gráfico semanal, ó, a gente tem esse movimento aqui, ó, essa perspectiva, tá? A nossa secundária é a estrutura que está fazendo, que está sendo formada, ó, dentro da nossa primária. Então, essa é a nossa secundária, é a estrutura do diário, tá bom? É assim como eu enxergo as nossas três tendências para operar o mini índice, tá bom? E todos os ativos em geral. Sempre gosto de trabalhar com esses três fractais. Beleza? Então eu vou tirar aqui novamente os estudos, que é para ficar de forma mais clara para você. Então eu vou colocar aqui, ó, em azul, ou quer dizer em vermelho, né, tá a nossa perspectiva do nosso tempo gráfico de uma semana, tá? E aqui, ó, em azul, ó, nossa perspectiva do tempo gráfico de um dia. Então, isso aqui, ó, é outro fractal trabalhando, ó, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu tenho uma tendência de baixa no meu fractal azul, que é o diário, e em algum momento, ó, eu venho e rompo esse topo aqui, o que o azul ele vai estar me falando? Poxa, Thiago, presta atenção aqui, porque agora a minha secundária ela vai alinhar com a minha primária. E agora eu tenho a oportunidade de ter um movimento mais amplo, porque agora eu tenho um alinhamento dos fractais, né? Alinhamentos dos fractais. Então, você entender essa dinâmica é importantíssimo para você começar a interpretar a nossa parte geral aqui da análise gráfica, do price action, tá bom? Isso aqui é o básico, é fundamentação aí, fundamento de Dow. Beleza. Então entendemos que a nossa secundária ela está corrigindo. Voltamos aos nossos estudos e agora a gente vai lá para o nosso tempo gráfico de 60 minutos. Bom? Então, os 60 minutos, a gente tem uma estrutura aqui que ela está começando a querer, né? Ó, ela já nos deu sinal aqui, ó. Deixa eu colocar em outra cor para ficar mais visível. Vou colocar em vermelho, tá? Ó, a nossa secundária, que estava em azul, vou colocar em azul novamente, ó, é essa movimentação maior aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa movimentação aqui. Beleza? O nosso 60 minutos, ó, vai ser essa estrutura que está dentro da movimentação do diário. Ó, então, aqui você está analisando a movimentação do fractal. Ó. Vendo? Esse exercício é legal para vocês fazerem em casa, para vocês terem essa noção. Ó. Aqui, ó.
Então, você está desenhando uma terciária, tá? Que é a movimentação que está acontecendo dentro da sua secundária. Então, ó, quando o gráfico ele testa esse pivô da secundária aqui, olha onde o gráfico muda a característica, tá? Então, aqui a gente tem o quê? Uma QEC, né? Na terciária. Olha onde a terciária nossa altera a característica de novo. Nesse ponto aqui, ó. Então, aqui a gente mudou de novo, certo? Aonde eu alterei novamente? Aqui. Entenderam? Aonde eu estou querendo alterar novamente? Aqui. Aqui é um ponto importante da nossa terciária, tá? Por quê? Por quê? Aqui é um ponto para você prestar muita atenção. Porque nesse exato momento, a gente pode ter o preço saindo da frequência do nosso CTB, ó. Tá vendo? E essa saída de frequência desse canal de baixa, a gente vai ter o alinhamento dos 3 fractais. Então, a gente pode ter o alinhamento da nossa terciária com a nossa secundária e com a nossa primária. Então, a gente pode engatar aqui um movimento amplo de tendência. E tudo isso está acontecendo logo após tanto o IBOV quanto o índice testarem a região de 61%. Então, a gente está tendo um alinhamento das 3 tendências, dos 3 fractais, após um teste de retração importante. Então, é um cenário para a gente ficar atento, tá bom? Então, essa terciária nossa, olha só, essa terciária nossa, ela virando acima do CTB, aqui, ó, tá vendo? Ela tem que conseguir romper e mudar a característica da sua secundária, que é essa em azul aqui, ó. E essa característica ela só vai mudar, a secundária só é alterada quando romper esse topo. Então, o vermelho vai ter que romper o topo do azul, tá bom? Quando fizer esse rompimento, ó, o azul ele volta para testar. E aí todos os fractais vão se alinhar. Então, a gente vai ter, acredito eu, esse desenho aqui, ó. Aí a nossa tendência se alinha por completo. Entendeu como que funciona o alinhamento? Se a minha terciária, que é esse vermelho aqui, ela virar e não conseguir romper esse topo acima que a gente está conversando aqui, ó, a nossa secundária ela não virou ainda. Tá bom? Então, eu posso, dentro dessa perspectiva ainda, né, imaginando que ele não vai conseguir romper, vir aqui, ó, fazer um topo duplo e voltar para dentro do canal. Então, esse cenário você tem que estar atento, ó, e ele vai desenhar isso aqui, ó. Se ele vier aqui em cima, ó, o vermelho não consegue romper o topo do azul, não consegue mudar a característica da secundária, a gente vai ter a formação de um topo duplo, aí a gente vai cair mais. Beleza? Então, aqui, ó, nessa região do 134, é uma região importante, é uma região de decisão. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Dentro dessa perspectiva, tá? A gente vai dar o zoom e entender em que momento a gente estava aqui dentro. Ó. Então, a gente tinha algumas regiões para trabalhar, né? A primeira era essa base inferior, com uma troca de polaridade, tá? Essa troca de polaridade eu marquei para vocês, porque eu tinha aqui, ó, suporte, resistência, suporte, resistência. Então, todas as vezes que eu tenho essa dinâmica, lá no futuro eu entendo que esse preço ele pode travar. Junto com essa dinâmica desse exato momento aqui, ó, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? Encontrando uma localização de confluências para que a gente tenha uma base mais eficiente para encontrar um payoff legal, tá? Então, essa base aqui confluía justamente com troca de polaridade, com a base inferior do nosso CTB, e esse CTB era a replicação de qual dinâmica? Ó, desses 2 topos com esse fundo aqui, ó. Lembra da regra do triângulo, né? Que vocês têm que usar para poder colocar o CTB, ó. Tá aqui, ó. Você não pode ajustar a frequência da linha. Porque senão acontece o seguinte, o caboclo olha esse bem aqui, ó.
ai meu Deus do céu, o preço ele veio bem aqui, ó, nessa região, e o preço ele não encostou no canal, então eu tenho que pegar essa minha linha e dar uma ajustadinha aqui, ó, para ela ficar encostadinha aqui. Você não pode fazer isso, porque senão você tira a frequência, aí você já está projetando uma figura e não a frequência de um canal, tá? Então, você vai notar que lá na frente o preço foi testar o canal. Se você movimenta isso, você já vai ter a ideia lá na frente de que o preço rompeu o canal e não rompeu. Aqui na frente é que ele está realmente testando. Então, essa região foi uma região de bastante confluência, tá? Se a gente analisa lá as nossas milhares do Ibov, aqui a gente tinha milhado 128 mil pontos, tá? Então, aqui é uma milhado 128 mil pontos, mas o índice está trabalhando na casa dos 130. Então, isso acontece porque o índice ele é um derivativo do Ibov, tá? E ele trabalha com spread, né? Ele tem o carregamento dele de juros. Então, essa percepção você também tem que entender, tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês podem ver aqui uma situação legal para vocês também entenderem. Ó. A nossa primária, olha só, a nossa primária, ela ultrapassou a região do 61%. Não, desculpa, não é aqui. Ultrapassou não, testou a região do 61%. Então, está aqui embaixo, ó. Tá vendo? A nossa primária testou essa região, tá? O vermelho ficou bem estranho, né? Tá aqui, ó. Isso aqui é a região, ó, de 61% do nosso tempo de uma semana, certo? E você vê que o índice ele está dentro dessa região aqui, ó, dos 130, 595. Então, a região do 61% da nossa primária em relação ao índice já foi testada. Só que lá no Ibov ainda não tinha sido. Vou jogar para o Ibov aqui para vocês verem. Ó. O Ibov ó, ele foi testado agora, nesse movimento. Olha aqui que legal. Ó. Tá vendo? Então, toda aquela nossa primária que já aconteceu o teste lá no índice, aqui no Ibov agora é que aconteceu o teste. E por que isso acontece? Porque o spread do índice é diferente do spread do Ibov. Então, você sempre tem que analisar o Ibov junto, porque é comum, tá? Alvos do Ibov acontecer e travar o índice. Então, você está esperando um alvo no índice e no Ibov, se você for olhar, o alvo já chegou. Ou o contrário. Às vezes, o Ibov ele desce um pouco mais para poder testar uma região e o índice, às vezes, ele já testou, ou ele já foi, já entregou o movimento. Então, é sempre bom você comparar esses dois, tá? Então, o Ibov, agora que ele testou o 61, tá bom? Agora que ele veio testar. E o índice, ele já havia testado, mas como ele tem um carregamento da taxa de juros, ó, tá vendo todo esse spread que tem aqui, ó, isso aqui foi a renovação do contrato, né? Então, ele abriu com esse gap aqui, ó, renovou o contrato. Tá? Renovou a taxa de juros. E nessa descida após renovação, o Ibov caiu mais, porque ele é o derivativo à vista, então ele não tem carregamento de taxa de juros, né? Ele continua na sua mesma movimentação. E nessa descida, o Ibov testou 61. Só que o índice não foi lá, ó, porque ele já havia testado. Interessante vocês entenderem essa dinâmica, tá bom? Então, vamos lá começar, de fato, que até agora aqui a gente estava só conversando sobre a parte contextual, tá? Então, a gente tinha aqui essa região que a gente tinha milhar, a gente tinha a base do CTB e uma troca de polaridade. Então, era uma região forte, tá? Era uma região aqui de demanda, onde a gente ia encontrar realmente compradores, tá? Então, sabendo disso, a gente sai dos 60 minutos e joga para o 15, juntamente com o nosso IFR, que é para a gente entender as dinâmicas aí, as divergências, né, em cima dessas regiões, tá? Vamos aqui agora alterar. Essa região em amarelo que está para vocês, é só para vocês entenderem aonde finalizava o dia anterior, tá? Em que movimento que a gente estava analisando. Essa região amarela já é o dia, né, 24. Tá? Tô gravando aqui no final.
Beleza? Eu vou excluir essa região em amarelo para vocês não confundirem, só para vocês entenderem que o dia que a gente está analisando é esse dia aqui, ó, dia 24. Tá bom? Então, agora vamos para o nosso gráfico. No dia 24, a abertura do índice ele já foi em região de retração do intraday. A gente vai perceber aqui, ó, que o dia ele já abre, né, em retração de 61. Então, a gente vai pegar aí, ó, o topo do dia 22, tá? E alterar aqui, ó, e colocar ele no fundo do dia 23, porque a gente está projetando o dia 24, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui esse quadradinho em amarelo bem clarinho, tá vendo? No gráfico contextual, só para vocês entenderem aqui qual que é o dia que a gente está trabalhando. Vou até alterar a cor, porque senão para quem estiver assistindo aí vai ficar um pouco difícil de enxergar. Pronto. Esse quadradinho é só para você entender o dia, tá bom? O dia que a gente está trabalhando. Então, a movimentação que a gente tentou encontrar com a FIBO foi esse movimento aqui, ó. Onda de impulsão, deixa eu trocar a cor. Onda de impulsão, abertura no 61, certo? E a gente queria encontrar essa dinâmica, ó, essa expansão. Só que qual seria o problema dessa expansão? É porque aqui a gente tem uma base com muitas confluências, beleza? Então, primeira situação, eu poderia abrir o risco nesse 61%? Bora lá. Então, aqui, ó, foi o 61%. Abertura do 61%. Então, vamos entender o que a gente tinha aqui. A gente tinha a máxima do dia anterior, a gente tinha a retração e a gente tinha uma POC, tá? Olha aqui, ó, a gente tinha uma POC também. Então, a gente tinha 3 confluências nesse ponto, tá bom? Então, se você observou essa falha de rompimento, tá? E entrou aqui, ó, na perca dessa movimentação, dessa mínima desse candle, o teu stop ele estava barato, com uma parcial aí na VWAP, tá? E aqui você teria que ficar muito esperto, porque poderia ter acontecido a dinâmica de quê? Fazer o pullback em cima da 200 para continuar. Então, esse tipo de trade de abertura com confluências é um trade rápido, você tem que soltar parcial rápido. É um trade que exige reação, tá bom? Então, não é um trade aí para iniciantes, não é um trade didático, tá bom? Então, é um trade muito rápido que você precisa de experiência e reagir rápido. Então, a tua parcial teria que ser ali porque você estava em cima da VWAP, em cima da 200, e o cenário mais provável realmente era pullback para continuar, tá? Por esses fatores. Apesar dele ter aberto lá no 61 e a gente ter a perspectiva, ó, a gente ter essa expansão aqui, a gente estava por cima da 200. Beleza? E assim, além de estar por cima da 200, os primeiros candles do dia foi uma forte absorção carregando esse preço, né, defendendo na região do ajuste e carregando esse preço para cima da 200. Então, a nossa percepção principal seria essa, do preço vir aqui, montar um candle gatilho e subir. Não foi o que aconteceu. Beleza? Então, ele entra, né? O interessante agora é a gente trabalhar com essa visão. Ó. Ele entra dentro de uma região onde a gente tinha um paredão. Então, aqui a gente tinha um paredão de médias de ajuste, média de 50, média de 20, média de 9. A gente já está ali abaixo da média de 200, tá? Então, é uma região extremamente complexa para você abrir o risco. Então, se você perdeu essa oportunidade aqui em cima e se você estiver segurando o trade, por exemplo, você não vai entrar, por exemplo, em um gatilho aqui, ó. Tá vendo essa barra vermelha? Então, cara, se você entrar nesse gatilho, você está na frente do ajuste da 50, da 20, da 9, isso é suicídio. Porque, novamente, você não está vendo o futuro. Esquece o futuro quando você estiver analisando friamente o gráfico. Isso aqui ele poderia ter dado a barra gatilho, induzido a galera a vender e feito o quê? Voltado. Beleza? Então, você tem que estudar isso de forma bem fria e calculista, tá? Novamente, ele veio aqui, ó. Bora lá. Ó. Primeiro gatilho depois que ele ultrapassa a região. Então, ele ganha aqui, ó. Mais atrás um pouquinho. Vamos lá, ó.
ó, ele ganha região, né? Fazendo qual movimento, ó? Esse aqui, ó. Onda de impulsão, onda de correção. Onda de impulsão, ganhou todo o paredão, voltou para testar. Aqui ele deixa o gatilho. Tá bom? Aqui ele deixa o primeiro gatilho visual do dia, que foi esse pretinho aqui, ó. Poxa, tá difícil aqui esse ponto fixo hoje, hein? Foi esse pretinho aqui, certo? Então esse aqui foi um gatilho legal, tá? Chamou para venda. Ele falou assim, ó, posso romper esse fundo. Tinha regiões legais para me proteger o meu risco, né? Se eu começar a precificar aqui, ó, eu tinha aqui um stopzinho de 197 pontos para deixar atrás do ajuste, com uma perspectiva aqui mínima, ó, dele romper essa região e ganhar uma certa aceleração. Só que o que é que ele fez? Não rompeu. Então aqui, ó, foi o teu primeiro stop do dia, né? Então você poderia ter entrado aqui de forma técnica, o preço voltou, estopou aqui em cima. Show. Friamente analisando, foi o primeiro gatilho bonito e o primeiro stop. Ou seja, a onda não aconteceu. Beleza? Então, agora ele começa, né, a movimentar novamente. Ele volta lá para dentro, ele deixa outro gatilho ali, ó, na VWAP. Só que qual o problema desse gatilho? Ele fecha sem romper o ajuste, as médias e as 50, novamente. Aí, o índice ele cai novamente, ele volta. E aqui ele te deixa uma barra novamente, saindo das médias e te chamando para a venda. Aqui foi a segunda oportunidade. Ó, segunda oportunidade. Então aqui você tinha novamente, bora lá, próxima tentativa, 175 pontos de stop. E aqui o índice entregou uma movimentação. Ó, então ele entregou uma movimentação aqui que chegou a entregar aí 1 para 1, né? Mas logo depois o índice ele começou a subir de novo, certo? Se você deixou o seu stop no 0 a 0, tá? Você conseguiu ainda pegar um pouco mais de movimentação. Então o índice ele caiu aqui, ó, 200 pontos. Ele não chegou a te stopar. Agora, se você travou no 0 a 0, o índice te tirou aqui nessa barra, tá? Ó, nessa barra aqui, ó. Ele voltou e te estopou aqui, ó. Ele foi lá só sacanear com você, porque você entrou aqui, ó, no rompimento dessa pretinha, correto? Então ele voltou, te estopou no 0 e caiu mais um pouco, beleza? Mas lembre-se, lá pelo nosso gráfico contextual, pessoal, bora, agora eu vou chamar a atenção para vocês para essa região aqui, ó. Essa região onde o índice estava trabalhando aqui, ó, no teu operacional, era a base de demanda. Então, mesmo que você venda aqui, o preço ele estava sendo travado, porque você estava na cara da troca de polaridade, a gente estava na cara de um CTB e você estava na cara ali de uma milhar do Ibov, tá? Eu não vendi esse gatilho aqui, tá? Eu não vendi justamente por estar na cara de um suporte. Se você não estava vendo, você às vezes poderia ter pegado essa venda. Se você travou no 0 a 0, te tirou. Se você deixou o stop acima das regiões, te entregou então uma movimentação de 200 pontos, tá? Aonde foi a minha primeira tentativa aqui de trade? Foi aqui, ó. Nessa absorção, ó. Poxa, deixa eu trocar a cor aqui. Ó, nessa absorção, tá difícil, bora lá. Nessa absorção, e ele deixou esse gatilho aqui, ó, tá vendo? Que foi um gatilho aí contra as médias, mas aqui foi importante para mim porque justamente por ter testado uma milhar do Ibov e muito próximo à base de demanda. Então eu trabalhei com a perspectiva desse preço ele subir com muito fluxo e fechar o gap lá em cima. Não aconteceu. O que é que ele veio? Veio aqui embaixo e eu também estopei, tá bom? Então eu acreditei nessa absorção por ser uma região de demanda. Então o preço ele foi lá, ó, ele pegou, né, a entrada, ele estopou a galera do 0 a 0 e ele voltou aqui. Então ele fez um bem bolado. Ele estopou quem botou no 0 a 0 e ele estopou quem acreditou na compra. Pegou a liquidez dos dois lados. Acontece, tá bom? Então
Para mim, esse aí foi o primeiro stop do dia, tá? Então, ele começa a trabalhar dentro de uma dinâmica aonde a gente já consegue enxergar um comportamento. Qual que é o comportamento que vocês têm que ficar atento? Médias flat, tá? VWAP começando a ficar flat também. Então, a gente tem um perfil de consolidação. Então, a gente vai começar a ter um perfil errático no mercado, tá bom? Novamente, ele tenta subir, ele volta, tá? Só que nesse retorno dele aqui, ele não deixa nenhum sentimento legal. Quer dizer, bora lá. Já estou no movimento lá da frente, né? Ó, próximo movimento, ele te deixa essa barra gatilho aqui, ó, preta, tá bom? Essa barra gatilho preta é essa aqui, ó, saindo de todas as médias e defendendo lá na VWAP de novo, tá? Só que aqui tem um probleminha. Para você entrar nesse gatilho aqui, ó, você estaria assumindo um stop de 300 pontos para uma possível parcial antes do rompimento de 150. Então, mesmo sendo um gatilho legal, tá? Estaria, sim, meio fora do gerenciamento, tá bom? Você estaria assumindo muito mais risco do que a probabilidade de ganho, tá? Então, essa região aqui também ela foi invalidada, tá bom? Vamos lá. Próxima movimentação, tá? Ele vem testar novamente a base e ele sai simplesmente no fluxo rompendo todas as médias, tá? Então assim, ele induziu a venda, induziu a venda dentro da região de demanda, de confluências, entendeu? Gerou esse sentimento justamente para ele fazer o contrário e subir. Só que nessa subida que ele deu, aqui a única situação que você poderia falar assim, não vou entrar, vou arriscar, seria pelo mero fluxo. Por falar assim, vou arriscar, realmente arriscar, porque ponto técnico para proteção não teve. Então aqui você estava apostando contra as regiões e isso no longo prazo não se sustenta, não é legal, tá? Então novamente não deu nenhuma opção aqui. Então o preço ele ganha todas essas regiões lá em cima. Então bora lá. Então ele ganha todas essas regiões lá em cima, ó. Todo esse paredão aqui ele ganha, tá? Ele ultrapassa essas regiões e quando ele vai testar lá acima da média de 200, ele te deixa outra intenção novamente, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele faz o pullback por cima da 200, alinhado e te deixa um gatilho. Poxa, aqui chamou de novo, entendeu? Aqui o que você teria de região aqui seria colocar o stop atrás da 200, então você teria a média de 9 e a média de 200, 160 pontos de stop, mas ele subiu com muito fluxo, fez o pullback e ele ameaçou subir para romper o topo anterior. Então aqui você tinha um payoff legal, você tinha aqui 350 pontos para o rompimento, tá? Para proteger o seu stop aqui com 170. Então ele te entregou o gatilho legal, bonitinho aqui, tá? A única coisa que você não teve aqui foi volume nesse gatilho, então você não teve expressividade, tá? Mas ele deixou uma leve absorção, mas você não teve amplitude de corpo e nem agressividade aqui, tá? Não foi confirmado por volume. Se você entrou chamando aqui por esse gatilho, você teria estopado de novo. Então, essa foi a segunda oportunidade, tá? Que a gente teve um contexto formado, mas a gente não teve a confirmação do volume do gatilho. Mas o contexto se formou. Então, seria outro stop. Então, nota que o dia foi complexo justamente pelas formações não terem dado continuidade. Beleza? Então, geralmente, os dias não são assim, tá tão complexos. Aqui a gente teve, depois nota que ele volta de novo, perde o paredão de novo. Quando ele perde as regiões novamente, ele te deixa outra intenção. Nota que você sempre tem que procurar essas regiões, tá? Porque você tem que proteger o seu stop atrás, tá bom?
Aqui nesse gatilho, ele te entregou uma movimentação pequena, mas ele te entregou. Então, ele veio aqui, ó, chegou a pagar 200 pontos, né, entregar 200 pontos com risco aqui de 200, 1 para 1. Aqui na frente, ó, na média móvel, já ficou um pouco desproporcional, porque se você entra nesse gatilho aqui, o teu stop ele tem que estar atrás das regiões, já é 300 pontos de stop, tá? Para uma probabilidade de parcial de 90, então já fica inviável. Tá? A outra movimentação que foi acontecer lá 2 horas da tarde, ele te entrega uma barra, né? Uma barra de força saindo aqui, ó, da média de 200. Aqui foi a melhor oportunidade do dia, para quem estava na tela ainda, né? O que eu acredito que diante de tantos stops, se a pessoa mesmo está tradando de forma profissional, ele já não estaria mais tentando nada. Então aqui foi a próxima oportunidade visível, ele te entregou aqui um gatilho saindo das regiões, tá? E com a possibilidade de proteger o teu stop atrás dessas regiões. Então, você poderia comprar aqui, ó, no rompimento dessa barra com stop de 180 pontos. Previsão, rompimento da máxima lá em cima. Então, você tinha um stop de 200 para uma probabilidade de 500 pontos. Tá? Então, aqui foi o trade mais didático e mais bonito que aconteceu dentro do dia. Beleza? Que foi essa oportunidade aí. Então, lá em cima, quando ele ganha as regiões, ó, ficar esperto novamente, porque ele te deixou outra intenção. Então, se você entrou aqui após essa primeira oportunidade que teria dado gain, ó, ele fez o pullback por cima da máxima, tá? Trocando ali uma polaridade, e ele chamou de novo, tá? E ele chamou de novo, ó, se você colocou o stop atrás, ele veio aqui só te stopar. Então, outro stop. E depois ele subiu. Tá bom? Então, assim, foi um dia complexo. Visivelmente, essas foram as oportunidades, analisando aqui o nosso contexto, tá? E sempre tentem entender o macro, tá? Então, dentro do macro, ó, se a gente romper esse topo, sair desse canal, a gente está dentro de um CTB, ó, menor. Deixa eu ampliar aqui de novo, ó. Tá vendo essa região em azul, esse CTB em azul e o quadradinho em azul é a região onde a gente está agora no momento. Tá vendo? Só que esse CTB meio azul, ele está dentro do CTB mais macro. Então, a gente está na parte superior ainda desse CTB. Então, o movimento que a gente vai começar a rastrear é o seguinte, ó, é esse preço, ele ganhar essa região, ó, aí nós começamos um novo movimento de alta, ou seja, é a perspectiva que a gente tem, um alinhamento de todos os fractais. Então, ele está justamente errático, porque ele está tentando sair dessas regiões aí. Beleza? Então, atenção, que a gente pode ter aí o início do nosso rally de final de ano a partir de agora. Alguns pontos técnicos do OBV, ele já está meio que antecipando essa subida, tá? Então, a gente pode ter aqui grande chance da gente estar na base do rally de Natal. Beleza? Então é isso, pessoal, nosso diário de trade aí do dia 24/10, espero ter ajudado vocês aí a entender um pouco da movimentação do dia, como que você tem que se comportar e atuar de forma mais profissional possível dentro do ativo, beleza? Até mais, turma, valeu!